fato de o Corinthians ter ficado tanto tempo sem ser campeão, né, quase 23 anos, e ter sido exatamente na fase em que você é mais torcedor, quer dizer, eu nasci em 50, eu vi o Corinthians ser campeão no comecinho de 55, é das primeiras memórias que eu tenho, mas depois só voltei a ver aos 27, já pai de 2 filhos e com o terceiro na barriga da minha mulher. Então, esse período foi um período em que, como o Corinthians era o clube mais popular de São Paulo, era mais ou menos natural que você ligasse as derrotas que a gente sofria na vida política, o esmagamento da democracia, o fim da liberdade de imprensa, tudo mais, com as derrotas do Corinthians. E vinha D. Paulo e dizia que não existia derrotas definitivas para o povo, então você politizava de alguma maneira aquele sofrimento. Então, com muita frequência, eu fui a campo, aqui no Pacaembu e no Morumbi, muito mais para ver a torcida do que para ver o time. Porque o time, a gente sabia que ia perder, mas a torcida estava lá, permanentemente. O que aconteceu no Corinthians, mais ou menos como eu falo no livro, da história da caçada de patos, né? De como certas circunstâncias podem mudar a história, né, do mundo, e no caso do futebol. O que acontecia ali no Corinthians? O Corinthians estava numa draga danada, jogando uma segunda divisão informal do futebol brasileiro, que era a Taça de Prata, né? E assume a presidência do clube um Cartola que não era exatamente um cara de grande vivência no futebol, né? No lugar do Vicente Mateus, que era um pequeno ditadorzinho espanhol, né? Um franquinho, folclórico e tudo mais, mas de toda maneira absolutamente autoritário, e põe como diretor de futebol um barbudinho estudante de sociologia, que reúne os jogadores do Corinthians e diz a eles: olha, eu não sei como fazer isso aqui, mas eu sei que do jeito que vocês estão fazendo está errado, isso não vai dar certo. Precisamos achar um jeito diferente de fazer. E era uma reunião de apresentação para levar 40 minutos, 1 hora, e levou um dia inteiro. Por quê? Porque, por circunstâncias da história, você tinha ali, naquele mesmo grupo, um médico libertário, chamado Sócrates. Um negro extremamente inteligente, simpático e com uma capacidade de articulação brutal, chamado Vladimir. E um jovenzinho rebelde drogadito chamado Casagrande. Que ouve o cara falar aquilo, fala: como é que é? A bola está com a gente vai fazer como a gente quer? Aí juntam ali mais alguns jogadores mais experientes, Eduardo, Zenon, e começam a dar forma numa coisa que vira, né, a dita democracia corintiana. E politizam isso menos do ponto de vista de um embate maior com a ditadura, mas concomitante com o início da campanha das diretas, com o que tinha de festa na campanha das diretas, com o que tinha do rock brasileiro na campanha das diretas. A Rita Lee, que era corintiana, a cujos shows eles iam e vestiam nela a camisa do Corinthians. E o Corinthians, que sempre tinha sido um clube de província, que até então nunca tinha, por exemplo, ganho um título nacional, vai ganhar o primeiro em 90, vira um fenômeno nacional. Por quê? Porque no bojo da democracia corintiana vem o seu Bonifácio, que era o número 1 da Rede Globo, que era corintiano, e o Corinthians vira personagem de uma novela da Globo, e o cara ia gravar, o ator principal ia gravar nos treinos do Corinthians ou no entorno do jogo do Corinthians no Morumbi. Isso vira uma febre. E o Sócrates veste uma caneleira amarela, que era a cor das diretas, e eles vão para o palanque, e ele promete que não vai para a Itália se
a emenda Dante de Oliveira passar, isto vira um fenômeno agraciado com o fato de que o Corinthians, com um time inferior ao do Palmeiras e ao do São Paulo, é bicampeão paulista, em 82 e 83. Aí entra com faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Só que era ganhar ou perder, mas sempre com democracia, só que ganhava. Então, aí você tem dois fenômenos, eu acho. Você tem um fenômeno que é eminentemente esportivo, que foi o fato de o Sócrates conseguir mudar o comportamento da torcida do Corinthians. O Sócrates dizia que parte das derrotas do Corinthians estavam explicadas no fato de que o time do Corinthians ia no embalo da torcida, se desguarnecia e tomava gol. Que a torcida que tinha que vir no embalo do time. Em toda entrevista ele martelava isso. E dizia, não se apavorem, o gol vai sair naturalmente. Eu olhava ele dizer aquilo, Paulo, eu dizia, veio de Ribeirão Preto, não faz a menor ideia do que seja a torcida. Mas nunca que a torcida do Corinthians vai achar que o gol vem naturalmente. Só que o gol começou a vir naturalmente. 30 minutos do segundo tempo, gol, 1-0. E culmina com 4 jogos decisivos, semifinais e finais, que ele faz 4 gols. Se transformou num cara, porque um leitor voraz, num cara bem preparado politicamente, chegou de Ribeirão, um alienado. Te mostro uma edição da Placar que eu fiz com ele, o especial, que ele dá 10 para o Figueiredo, dá 10 para não sei quem, entendeu? Não era exatamente um cara politizado, mas vai se transformando nisso, começa a ler feito um doido, e aí logo passa a pontificar, né? E aí mete o Corinthians de cabeça na campanha das diretas. Não ficou nada daquilo. A superestrutura do futebol brasileiro é uma coisa tão absolutamente reacionária, corrompida e corrupta, que não ficou nada da democracia corintiana. O Sócrates foi embora, acharam um jeito de mandar o Vladimir ir embora, o Casagrande ir embora, acabou. Acabou. Por que a minha tia ficou famosa? Porque ela sai da sala dela e vê a barbárie que a PM estava fazendo dentro do teatro, no momento em que está chegando o secretário da Segurança, Erasmo Dias, Coronel Erasmo Dias. E ele vem em direção dela com a mão estendida e diz, doutora reitora. Ela vira-se para ele e tem a foto. Não dou a mão a assassinos. E vira de costas para ele. Para a época, muito progressista, muito libertária, estudou nos Estados Unidos com bolsa, depois foi fazer uma pós-graduação na Espanha, em Barcelona e em Madrid. Dirigiu a escola de serviço social aqui da PUC, e pela sua firmeza, pela sua seriedade e pelo seu nível intelectual, ela acabou convidada por Dom Paulo. Ela não queria de forma alguma, mas não teve como escapar de Dom Paulo, assumir a reitoria. Eu era um moleque de 18 anos. Pense nisso, né? Quer dizer, e isso também explica muito o porquê, né, que fracassamos como fracassamos na clandestinidade, né? Porque no fundo era isso, era uma molecada indignada, né? Sem a menor experiência e sem sequer uma visão de mundo que pudesse conduzir a alguma coisa que não fosse a sensibilidade e o medo. Ao sair de lugares que, digamos, eu não deveria estar, né? Mas mesmo
não estando fazendo nada que fosse proibido. Mas você tem uma ideia, eu tinha medo de um carro, que era aquela perua da GM C14, que era o carro do Doicode, que eu acabei, infelizmente, conhecendo por dentro. Não tinha telefone, também porque custava caro ter telefone, mas abençoava não ter telefone, porque era uma maneira, um jeito a menos de te vigiarem. Ô Paulo, eu e minha primeira mulher vivemos literalmente aquela música do Chico, chame o ladrão, chame o ladrão. Por quê? Porque nós fomos presos juntos no dia 7 para o dia 8 de setembro de 1900 e... eu sempre confundo se é 70 ou 71. 70. 7 para 8 de setembro de 70. Fomos dois presos. A intangibilidade dos preços no esporte. O esporte, como uma indústria essencial na indústria do entretenimento, trabalha com preços que você não é capaz de avaliar. O que permite a lavagem de dinheiro. Poucas áreas são tão propícias à lavagem de dinheiro, da mesma maneira que a arte, os quadros, a venda de quadros, né? Se é muito adequada à lavagem de dinheiro, também é o esporte em geral. Os jogadores de futebol de melhor cabeça acharam que era uma vergonha que eles não se manifestassem e fundaram o Bom Senso Futebol Clube, que era um movimento a favor da luz elétrica e da água encanada. Não mais do que isso. Daí chamar-se bom senso. Não queria mais nada do que o bom senso. Não jogar 3 vezes por semana, jogar em bons gramados, estabelecer um piso salarial para jogador de futebol, da esmagadora maioria dos boia-frias que jogam futebol pelo país afora. Aquilo cresceu. Eles fizeram algumas coisas muito interessantes, de protesto antes do jogo e tal. Entraram com faixa. Assim que a coisa assentou, pegaram o cabeça e chutaram para a China, o Paulo André. Alguém dirá, que exílio dourado, foi lá ganhar dinheiro chinês. Pergunta se ele gostou. Ele volta pro Cruzeiro. No orgulho das derrotas. Teria vergonha, como ele disse, de estar ao lado dos vencedores. Mas, infelizmente, nós não temos sido capazes de ganhar dessa elite canalha, né? Que é uma elite absolutamente despreocupada com o Brasil e com o povo brasileiro. Uma elite que prefere viver em carros blindados, em condomínios fechados, a doar 3 anéis para manter os dedos intactos. Ela não doa, ela se blinda e o resto que se dane.